Perdi meu filho, e mesmo assim escolhi viver com a esperança. Bloco 1. Se você é mãe, por favor, fique e escute. Essa história não é só sobre dor, é sobre o milagre que nasce quando a gente decide continuar, mesmo com o coração em pedaços. Meu nome é Luciene, tenho 40 anos. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Naquele dia, o céu parecia pesar sobre meus ombros. Não era chuva, não era tempestade, era o silêncio. Aquele tipo de silêncio que só quem já enterrou um filho consegue entender. Não há barulho maior do que o som de um quarto vazio onde antes se ouvia risos, passinhos, brinquedos espalhados. O mundo parou, mas o relógio não teve pena. Continuou girando como se nada tivesse acontecido. Era uma tarde de segunda-feira, eu ainda lembro. Estava quente, abafado. O cheiro do feijão na panela, o som distante do vizinho cortando a grama, tudo continuava, menos eu. Quando recebi aquela ligação, meu corpo congelou. O celular escorregou da minha mão e o chão virou um abismo. Meu menino, o Mateus, meu único filho, havia sofrido um acidente a caminho da escola. 10 anos de luz, de travessuras, de sorrisos. De "te amo, mamãe", apagados em segundos. A dor era uma fera dentro de mim. Rasgava minha alma por dentro. Eu não queria acordar no dia seguinte. Eu não queria mais sol, nem manhã, nem café. Eu só queria ele de volta. Uma mãe nunca está preparada para isso. Não existe manual. Não existe oração pronta. Só existe o desespero, a negação, o vazio. Durante dias, talvez semanas, não sei, eu vivi como um fantasma. Eu andava pela casa arrastando meus pés, abraçando as roupas dele, dormindo no chão do quarto onde ele sonhava em ser bombeiro. Eu ouvia a voz dele nas paredes, no vento, nas folhas. Um dia, encontrei um desenho que ele tinha feito e deixado no fundo da gaveta. Era eu, ele e uma árvore enorme. Estávamos sorrindo. Atrás do papel ele escreveu: "Mamãe, você é minha árvore. Fica firme sempre." Aquilo me desmontou de vez. E foi nesse mesmo dia que eu desmoronei de verdade. Mas algo estranho aconteceu. Foi no meio do colapso que veio um sussurro, quase como se Deus me segurasse pela mão: "Luciene, ou você desiste agora, ou transforma essa dor em raiz." Eu escolhi a segunda opção. Mas não foi fácil. Ninguém te ensina a viver depois da morte de um filho. Alguns amigos sumiram, outros não sabiam o que dizer. Meu ex-marido, o pai do Mateus, me culpava por tudo. Disse que se eu tivesse cuidado melhor, nada teria acontecido. Ele gritava enquanto eu mal conseguia respirar. E um dia, simplesmente foi embora. Me deixou com a dor, com as contas, com os remédios, com a culpa. Mas não levou o amor. Isso ninguém tira de uma mãe. Passei meses me afundando em pensamentos obscuros. Eu comia pouco, dormia mal, emagreci tanto que as roupas caíam do meu corpo como sacos. Fui afastada do trabalho. Minha mãe tentava me alimentar, mas eu cuspia tudo. Eu me sentia um corpo sem vida, um eco. Mas Deus não desiste da gente. Um dia, fui à igreja perto de casa, só por impulso. Era uma noite de quarta-feira. Entrei e me sentei no fundo. O coral cantava, mas tudo parecia distante. Até que uma mulher, com cabelo branco e olhos muito doces, se sentou ao meu lado. Ela segurou minha mão sem dizer uma palavra. E depois sussurrou: "Você vai florescer outra vez, filha. Você não nasceu para morrer em dor." Eu chorei tanto que molhei o banco. A partir dali, dei meu primeiro passo. Pequeno. Frágil. Mas um passo. Decidi plantar uma muda de árvore no quintal. Uma muda de flamboyant, porque Mateus amava as flores vermelhas. Chamei a árvore de Esperança. E assim começou meu caminho de volta à vida. Ainda havia muita dor. Ainda havia noites gritando no travesseiro. Mas eu descobri que cada vez que eu regava aquela muda, era como se eu regasse a mim mesma. E com o tempo, algo dentro de mim começou a brotar também. Foi nesse jardim, no quintal da minha dor, que um homem apareceu. Um estranho gentil que se ofereceu para me ajudar com o solo. Um jardineiro. Ou talvez, um anjo disfarçado. Mas essa eu te conto depois. Por agora, só quero que você saiba: perder um filho é perder o chão. Mas plantar algo no lugar da dor pode ser o começo de um novo mundo. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Eu não queria mais saber de nada. Mas mesmo assim, plantei aquela árvore. Mateus tinha que viver de alguma forma, mesmo que fossem raízes, em galhos, em flores.
E cada dia que eu acordava e via aquela pequena muda crescendo, era como se um fiapo de luz me chamasse de volta para mim. Foi numa tarde nublada que ele apareceu. Eu estava agachada no quintal, de joelhos na terra molhada, tentando podar um galho. Sacou. Meu cabelo estava preso com um nó, minhas mãos sujas, e o rosto inchado de tanto chorar na madrugada. Era assim que eu vivia, me escondendo no quintal, me calando dentro da casa. Ouvi uma voz baixa e gentil, quase como o vento: a senhora precisa de ajuda com isso? Levantei o rosto e vi um homem parado do outro lado do portão. Alto, pele queimada de sol, camisa de linho simples, e um sorriso que não tentava me consertar, só dizia: tô aqui, se precisar. Fiquei sem palavras. É que eu vi a árvore, e tenho um carinho especial por Flamboyant. Eu cuido dos jardins aqui da vizinhança, ele explicou, com as mãos nos bolsos. Meu primeiro impulso foi recusar. Eu não queria ninguém invadindo meu silêncio. Mas algo na maneira como ele falou, na maneira como ele não me olhou com pena, nem com julgamento, me fez dizer: pode entrar. Então. O nome dele era Roberto. E naquela tarde, ele ficou mais de 1 hora ali comigo, falando pouco, mas mexendo na terra com delicadeza. Ele me ensinou como deixar a raiz respirar melhor, falou da época certa para adubar, e me mostrou como as folhas se comunicam com a luz. Parecia que ele falava da árvore, mas era como se falasse comigo. Eu nem percebi o tempo passar. Quando ele se despediu, notei que fazia semanas que eu não conversava com alguém sem chorar. Foi estranho e reconfortante. Nos dias seguintes, ele passou a vir mais vezes. Sempre respeitoso, discreto, com aquele olhar que dizia: você ainda está aqui. Ele me trazia mudas de plantas, ajudava a capinar, e às vezes trazia bolo da irmã dele, dizendo que ela fazia demais e ele não dava conta. Eu fingia que acreditava. Com o tempo, os silêncios entre nós foram sendo preenchidos por histórias. Ele me contou que perdeu a mãe cedo, que aprendeu tudo com a avó, que foi casado, mas a esposa foi embora para outro estado e levou o filho pequeno. Nunca mais viu o menino. Quando ele disse isso, meus olhos se encheram d'água. Porque pela primeira vez, alguém me entendia. A gente não enterra só gente, né, Luciene? Às vezes a gente enterra futuro, enterra sonho, enterra pedaço da gente. Ele sussurrou, olhando a muda da árvore que agora já estava do tamanho do meu joelho. Naquela noite, voltei a acender uma vela. Não pedindo para esquecer meu filho, mas pedindo para Deus me mostrar o que fazer com o amor que ainda restava. Foi então que eu comecei a cuidar de mim. Voltei a cozinhar, mesmo sem fome. Comecei a ler um trecho da Bíblia todo dia de manhã. Voltei a andar até a padaria e cumprimentar as pessoas na rua. Comecei a ouvir música baixinho na cozinha. Coisas pequenas, mas que eu nem percebia que tinha abandonado. Roberto começou a me chamar de mulher forte, e eu, no início, não acreditava. Mas um dia, ele me disse: você não tem noção da força que é acordar todo dia e regar uma árvore que nasceu da tua dor. Isso é fé. Isso é amor puro. E naquele dia, eu olhei no espelho e vi outra Luciene. Uma Luciene machucada, sim, mas de pé, com olhos vivos, com uma flor brotando no coração. Eu estava me apaixonando, e isso me assustava. Porque amar de novo também era abrir feridas. Mas pela primeira vez, eu não queria fugir. Senti que talvez eu ainda fosse capaz de sorrir sem culpa. E de viver sem carregar morte nos ombros. E foi nesse intervalo entre o luto e a esperança que algo novo começou a crescer. Eu ainda me pegava acordando no meio da noite, suando frio, com o nome do Mateus nos lábios. Às vezes eu chorava baixinho, encolhida no canto da cama, com as mãos sobre o peito, como se isso pudesse impedir a dor de me escapar pelos olhos. Mas havia algo diferente agora. Algo sutil. Como se minha alma estivesse reaprendendo a respirar. Roberto não me cobrava sorrisos. Ele apenas vinha. Aparecia com uma flor diferente, uma muda de manjericão, ou um saco de terra nova. E ficava ali, comigo. Às vezes a gente nem falava. Era só a brisa, o canto de um sabiá no muro, o cheiro da terra úmida. E isso já era tudo. Uma manhã, ele me trouxe um banco de madeira. Fiz para você. Para você sentar de frente para sua árvore, disse, limpando a testa com um pano suado. Fiquei tão comovida que mal consegui agradecer. A madeira era simples, mas firme. E no encosto, ele esculpiu com a navalha: esperança. Naquele dia, sentei ali por horas. Olhei para o céu, para as folhas crescendo devagar, e percebi algo que doeu e curou ao mesmo tempo. Eu estava vivendo sem meu filho, e isso não me tornava uma mãe pior. Me tornava uma mulher sobrevivente. Pouco a pouco, voltei a cozinhar para alguém além de mim. Comecei com café, depois um bolo de milho, e um dia, fiz a feijoada preferida do Mateus, a mesma que ele sempre pedia aos domingos. Convidei Roberto para almoçar. Ele chegou pontualmente às 11,
com um molho de coentro fresco e uma caixinha de doce de leite artesanal. Minha avó dizia que comida é o jeito mais sincero de cuidar de alguém. Ele sorriu, entrando com aquele andar calmo de quem respeita o espaço do outro. Comemos no quintal. O flamboyant começava a soltar as primeiras flores vermelhas, e o sol filtrava entre os galhos novos como se a vida sussurrasse: "Você ainda está aqui." Durante a sobremesa, ele segurou minha mão. Foi suave. Nada invasivo. Um gesto de presença. E ali, naquele toque, algo em mim estremeceu. Era como se meu coração dissesse: "Você pode amar de novo, sem apagar o que perdeu." Naquela noite, olhei para a foto do Mateus na estante. A mesma que eu tinha evitado por tantos meses. Sorri com ternura. "Filho, a mamãe tá voltando, mas você sempre vai morar em mim." Eu sentia que meu amor por ele estava virando raiz, e a flor que nascia era o amor por mim mesma. Mas como toda mulher que renasce, eu precisei encarar os fantasmas. A mãe do meu ex-marido, a dona Zuleika, apareceu um dia na minha porta. Nunca fomos próximas. Mas ali estava ela, com olhos vermelhos e uma postura dura. "Você já está com outro homem?" Cuspiu as palavras, olhando de canto pro jardim. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não porque me faltavam respostas, mas porque eu me recusei a alimentar veneno. "Eu tô tentando viver, dona Zuleika." Só isso. Mateus mal esfriou no caixão. "E você tá de mãozinha dada com um estranho." Aquelas palavras me cortaram como navalha. Mas eu respirei fundo e disse: "A senhora sabe o que é acordar todos os dias e ver o brinquedo favorito do seu filho sem saber onde guardar? Sabe o que é escutar a voz dele no meio do vento? O cheiro da roupa dele ainda no armário?" Ela ficou calada. "Eu não enterrei meu amor, dona Zuleika. Eu enterrei meu filho. E eu ainda tô aqui. E enquanto eu estiver aqui, eu vou viver. Por mim. E por ele." Ela não respondeu. Mas os olhos dela marejaram. E então, sem aviso, ela virou as costas e foi embora. Naquela noite, eu entendi: minha dor não precisava da validação de ninguém. Meu recomeço era meu. E foi alguns dias depois disso que Roberto me levou até um lugar especial. Um viveiro de mudas numa estrada de terra, cercado por montanhas verdes e cheiro de eucalipto. Ele me disse: "Aqui é onde tudo começa pequeno, mas com paciência vira sombra, vira flor, vira abrigo." Andamos entre as mudas como duas crianças em passeio escolar. Escolhi uma muda de girassol. Ele escolheu uma de lavanda. Girassol procura o sol. Lavanda acalma a alma, ele disse sorrindo. "E o que a gente faz com isso?" Perguntei. "Planta. E espera a vida fazer o resto." Ali, entre vasos e pássaros cantando, eu entendi: o amor não chega para substituir ninguém. Ele chega para somar a esperança onde só havia ausência. E meu coração começou a florescer. Tem gente que pensa que, depois de tanta dor, o coração vira pedra. Mas eu descobri que ele pode virar flor. Uma flor tímida, que demora para se abrir, mas que guarda perfume até onde o vento não alcança. Foi assim comigo. Depois daquele dia no viveiro com Roberto, voltei para casa com a muda de girassol no colo como se fosse um filho. Escolhi o melhor cantinho do jardim, ali pertinho do flamboyant, e plantei com as mãos nuas. Senti a terra, o cheiro forte, a vida debaixo dos meus dedos. Era mais do que plantar. Era me conectar com algo que eu mesma pensava ter perdido, a capacidade de recomeçar. Roberto passou a vir mais vezes. Às vezes só trazia um chá de erva doce, outras vezes ficava me ajudando a pendurar os vasos, arrumar a cerca, pintar o banco que ele mesmo fez. Eu via nele um tipo de silêncio que confortava. Um silêncio que não exigia resposta. Ele não pedia explicações da minha dor. Só me acompanhava com respeito. Teve uma manhã que choveu forte. Eu estava preocupada com a árvore do Mateus. Saí correndo pro quintal, de chinelo e camisola, tentando cobrir as raízes com um pedaço de lona. A água gelada batia nas minhas pernas, o vento puxava meus cabelos. Eu me ajoelhei no barro, tentando proteger a árvore como se fosse o próprio coração do meu filho. Foi quando ouvi passos. Roberto apareceu, molhado, com um guarda-chuva em uma mão e um plástico grosso na outra. "Você acha mesmo que eu ia deixar você sozinha nessa chuva?" Ele disse, sorrindo. Ajudamos um ao outro, rindo no meio do vendaval, encharcados, sujos de lama, mas com os olhos brilhando como se fôssemos dois adolescentes. Quando terminamos, sentamos no chão do alpendre, ofegantes. O céu ainda despejava lágrimas, mas meu peito estava leve como nunca. Foi então que ele me olhou nos olhos. Não era um olhar de pressa. Era profundo. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele segurou minha mão e falou: "Eu sei que seu coração tem cicatrizes. E eu não quero ocupar lugar de ninguém. Mas se você me deixar, eu quero estar ao seu lado para regar essa vida nova, com paciência." Eu chorei. Mas dessa vez, não era de dor. Era de gratidão. Claro que nem tudo era um conto de fadas.
Ainda havia os olhares atravessados da vizinhança. Ainda havia gente que cochichava quando me via sorrindo na feira. Como se eu estivesse proibida de sentir alegria depois de perder um filho. Um dia, uma conhecida antiga, a dona Neuza, me parou na padaria e disse: "Tem gente achando feio você já estar com outro. Fiquei parada por um instante. O cheiro de pão saindo do forno, o som do rádio tocando uma música antiga, tudo ficou em segundo plano. Respirei fundo e disse: "Dona Neuza, a senhora já perdeu um filho?" Ela ficou em silêncio. "Pois então, não me julgue por tentar sobreviver. Cada um sabe da sua cruz. E ninguém tem o direito de pesar a do outro. Ela abaixou os olhos e saiu. E eu? Eu voltei para casa com meu pão e minha dignidade de pé. Numa tarde de domingo, preparei um almoço simples: arroz com cenoura, frango assado com batatas e uma salada colorida, do jeito que Mateus gostava. Chamei Roberto e a irmã dele, Célia, uma mulher doce, cheia de fé, com o rosto marcado pelo sol e as mãos calejadas da vida. Nos sentamos no quintal, sob a sombra do flamboyant, agora florido, com pétalas vermelhas caindo como bênçãos do céu. Durante o almoço, Célia me disse: "Meu irmão voltou a sorrir depois que te conheceu, Luciene. Ele estava tão sozinho." Olhei para ele e vi. Ele também carregava dores. Ele também tinha enterrado sonhos. E ainda assim, estava ali, construindo algo novo comigo, sem pressa, sem pressão. Depois do café, Roberto me levou até o Banco da Esperança e me entregou uma caixinha pequena. Isso é só um símbolo. Not a grandioso. Mas é sincero. Dentro havia uma correntinha com um pingente de folha. Simples. Linda. E com uma palavra gravada: recomeço. Meu coração bateu forte. Era como se cada parte da minha história estivesse ali. Meu filho. Minha dor. Minha fé. Minha coragem. E agora, meu amor. Não respondi com palavras. Só o abracei. Apertado. Demorado. Com a alma. Naquele abraço, eu senti algo que há muito tempo não sentia: paz. Perdi meu filho, e mesmo assim escolhi viver com esperança. Bloco 5 dizem que o luto tem fases. Mas ninguém conta que elas não seguem uma ordem. Às vezes, a aceitação vem antes da raiva. Às vezes, a saudade se mistura com a culpa. E tem dias em que todas elas aparecem juntas, bagunçando tudo dentro da gente. Comigo era assim. Mesmo já sentindo algo profundo por Roberto, às vezes eu acordava tomada por uma tristeza que me paralisava. Tinha dias que o cheiro do sabonete do Mateus, guardado no fundo do armário, me fazia chorar por horas. Eu não queria apagar meu filho da minha rotina. Mas também não queria mais viver soterrada por lembranças. Foi então que decidi fazer algo que vinha adiando havia meses: esvaziar o quarto dele. Não para esquecer, mas para transformar. Abri a porta devagar. O ar ali dentro era diferente. Parado. Denso. Como se o tempo tivesse congelado no instante em que ele se foi. Passei os dedos pelo lençol ainda esticado, peguei um carrinho de brinquedo em cima da cômoda. E olhei para os desenhos colados na parede. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. Como se, a qualquer momento, fosse entrar correndo dizendo: "Mãe, cadê meu chinelo?" Me sentei no chão e chorei. Chorei até a alma doer. Mas no meio daquela dor, veio uma certeza: o amor não morre com a ausência. Ele só muda de forma. Respirei fundo, peguei caixas e comecei a guardar os brinquedos com carinho. Separei os que seriam doados, os que guardaria para sempre e os que dariam vida a algo novo. Foi quando me veio a ideia: transformar o quarto dele em um espaço de cura. Um ateliê de plantas e memórias. Comecei devagar. Tirei as cortinas antigas, deixei o sol entrar. Pintei uma das paredes com a ajuda de Roberto. Escolhemos um tom de verde claro, cor de vida nova. Coloquei prateleiras com vasos, sementes, ferramentas de jardinagem. E num cantinho especial, uma estante só com fotos do Mateus, os desenhos dele, uma vela e um terço. Era o meu lugar de fé e de amor. Roberto foi o primeiro a entrar quando ficou pronto. Ficou parado, em silêncio. Depois me abraçou: "Isso aqui tem cheiro de amor, Luciene, isso mesmo que eu quero. Que ele viva no amor que a gente cultiva, não só na dor que me feriu." A partir daquele dia, passei a passar horas ali. Plantando, regando, escrevendo bilhetes que deixava dentro de vasos. Pequenas orações, promessas, sentimentos. Um dia, escrevi: "Mateus, a mamãe aprendeu a sorrir de novo. Você continua aqui. Em mim. No jardim. Não, amor." Comecei a me permitir sonhar. Voltei a trabalhar meio período como auxiliar em uma floricultura do bairro. O dono, seu Ernesto, me conhecia desde jovem. Quando soube do que passei, me abraçou com força e disse: "Luciene, quem mexe com flor tem a alma sensível. A sua só tá acordando de novo." Nos primeiros dias, eu sentia medo de não dar conta. Tinha receio dos clientes, das conversas, do mundo girando rápido.
Mas, curiosamente, as flores me acolhiam. Era como se cada arranjo que eu montava fosse um recado da vida dizendo: você não está quebrada. Está brotando. Voltar à rotina me deu força. Voltar a andar pelas ruas, comprar meu pão, conversar com as vizinhas, tudo isso me dava fôlego. E Roberto seguia ao meu lado, sem invadir, sem apressar. Um dia, no final de um sábado, ele me levou até um campo aberto nos arredores do bairro. Chegamos lá perto do entardecer. O céu estava dourado, com tons de rosa e laranja se espalhando. Como pinceladas divinas, por que estamos aqui? Perguntei. Ele sorriu, abriu a caminhonete e tirou uma manta xadrez, um pequeno lanche e 2 copos, porque eu queria te ver sorrindo assim, com a luz do pôr do sol no rosto. Me sentei ali. Com ele, em silêncio. Dividimos o pão de queijo, o suco de uva, e os sonhos que ainda não tinham nomes. Eu não imaginava amar de novo, confessei, e eu não imaginava ser amado assim, ele respondeu. Naquela hora, entendi que estava apaixonada. De um jeito novo, mais maduro, mais profundo. Um amor com cicatrizes, mas com raiz forte. Eu estava viva. E não era mais apenas sobrevivente. Eu era recomeço. Naquela noite, antes de dormir, fui até a árvore do Mateus. As flores vermelhas dançavam com o vento. Toquei o tronco com as pontas dos dedos, como quem acaricia o rosto de um filho. Obrigada por me ensinar a ser forte, meu menino. A mamãe te ama. Sempre vai amar. E olhei pro céu. E pela primeira vez, senti que ele me olhava de volta. O tempo tem um jeito estranho de passar quando a gente está recomeçando. Ele não corre, nem anda. Ele sussurra. E cada dia parece uma folha nova que se abre devagar. Os meses foram passando, e minha vida, que antes era um buraco escuro, agora era um jardim com flores e espinhos, mas com raízes firmes. Roberto seguia. Calma go, calma Quila, calma Keikura. Ele não me sufocava, não cobrava promessas, não pedia mais do que eu podia dar. E era justamente por isso que eu estava pronta para dar mais. Foi numa manhã de terça-feira que tomei coragem e o convidei para entrar no antigo quarto do Mateus, agora o meu ateliê de fé e flores. Ele já conhecia o espaço, mas nunca havia ficado ali por muito tempo. Chamei, sentei no chão com ele e mostrei as orações que eu vinha escrevendo. Abri uma caixinha de bilhetes que guardava. Cada papel tinha uma frase, uma lembrança, uma entrega. Ele leu um dos bilhetes e os olhos se encheram d'água. Estava escrito: perder não é o fim. É o início de uma nova forma de amar. Roberto segurou minha mão, e pela primeira vez, me beijou. Foi um beijo demorado, terno, sem pressa. Não havia mais medo. Só gratidão. Eu entendi ali. Meu coração estava pronto. Mas nem tudo na vida acontece em linha reta. Quando a gente começa a se levantar, o mundo costuma testar nossa fé. Uma tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Henrique, o pai do Mateus, meu ex-marido. A última vez que o vi, ele me culpava pela morte do nosso filho. Me deixou no pior momento da minha vida, sem explicação, sem cuidado, sem respeito. Luciene, eu tô no bairro. Queria te ver, disse, com a voz rouca. Por alguns segundos, meu corpo congelou. O passado voltou como um raio. Pra quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu sei que fui um covarde. Eu sei, mas eu tô tentando entender tudo. Preciso pedir perdão. Nem que seja só uma vez. Pedi um tempo. Respirei fundo. Oriai. Conversei com Roberto. Ele não hesitou em me apoiar. Você precisa fazer isso por você, não por ele. Perdão. Não é esquecer. É libertar. No dia seguinte, encontrei Henrique no banco da praça onde costumávamos levar o Mateus para brincar. Ele estava mais magro, com o olhar apagado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando 2 crianças brincando no escorregador. Eu fui um monstro, Luciene. Eu não consegui lidar com a perda. E fiz o que sempre fiz diante da dor. Fugi. Eu não quero ouvir desculpas, Henrique. Só quero que entenda que eu sobrevivi. Eu sangrei, chorei, quase enlouqueci. Mas eu fiquei. Eu reguei a dor. E ela virou raiz. Ele abaixou a cabeça. Eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo, tá dito. Respondi. Nos despedimos com um aperto de mão. Sem mágoa. Sem ódio. Apenas com a distância justa entre 2 mundos que não se tocam mais. E naquele instante, entendi que perdoar não é convidar de volta. É soltar a corda que te prende ao que te afundou. Voltei para casa leve. Olhei pro espelho e me vi inteira. Pela primeira vez em anos, eu via uma mulher de verdade. Com dores, sim. Mas com beleza. Com alma. Com dignidade. Decidi fazer algo por mim. Comprei um vestido novo, daqueles floridos, com tecido leve. Fiz as anhas. Pintei o cabelo. Liguei para minha mãe e disse: tô viva, mãe. Não só de corpo, mas de alma. Ela chorou do outro lado da linha. Tua força me ensina, minha filha.
Você é luz depois da tempestade. Naquele fim de semana, Roberto me levou até um lugar especial. Uma casinha simples, de madeira, no meio do mato, com vista para um lago calmo. Disse que era de um tio falecido, e que ele mantinha para quando queria silêncio e paz. Queria dividir esse lugar com você. Só se quiser. Olhei em volta. O barulho dos grilos, o cheiro de terra molhada, a luz amarela da tarde, e o sorriso dele. Era tudo tão calmo, tão cheio de Deus. Eu quero, respondi. Passamos o final de semana ali. Cozinhamos juntos. Levei um dos vasinhos de lavanda do ateliê. Dormimos lado a lado, com os corpos entrelaçados e os corações batendo como um só. Fizemos amor com respeito, com ternura, com fé. Não como quem busca preencher um vazio, mas como quem se encontra depois de muito se perder. E depois, deitada com a cabeça no peito dele, entendi: a vida não devolve o que tira, mas, às vezes, oferece algo novo. Algo que não substitui, mas transforma. Na manhã de domingo, deixei um bilhete na árvore do Mateus: te amo, meu filho. E agora aprendi a amar o mundo por você. O vento soprou leve. E eu sorri. Depois daquele fim de semana na casa do lago, algo dentro de mim se assentou. Como se os ventos tivessem se acalmado por dentro e, pela primeira vez em muito tempo, eu sentisse meu coração respirar em paz. Acordei com o som dos passarinhos no telhado, o cheiro de café fresco e o calor do sol filtrando pelas frestas da janela de madeira. Roberto estava ali, na varanda, de chinelo, mexendo com umas ervas num pequeno vaso. Parecia uma cena de filme. Mas não era. Era real. Era minha vida. A nova vida que eu estava construindo com minhas mãos, com fé, com lágrimas, e agora com amor. Me aproximei dele por trás, o abracei pela cintura e encostei o rosto em suas costas. Isso aqui tá parecendo sonho, sussurrei. Então, vamos sonhar acordados, todos os dias, juntos, ele respondeu, apertando minhas mãos. Voltamos para casa no fim da tarde. A árvore do Mateus estava ainda mais cheia de flores. O girassol que plantei já esticava suas folhas como braços em direção ao céu. Entrei no meu quarto e encontrei um bilhete em cima da cama. Era da minha mãe. Escrito à mão, com a letra miúda que ela sempre teve: filha, te vi indo embora com aquele homem bom e senti meu coração em paz. Sua felicidade é a minha oração respondida. Sei que Mateus está olhando por você. E tenho certeza de que ele sorri quando vê sua coragem. Nunca se esqueça, sua luz é a herança dele. Chorei como criança. Minha mãe nunca foi de falar muito. Mas aquelas palavras vieram como um abraço que atravessa o tempo, as mágoas, os silêncios. E ali, deitada com o bilhete no peito, senti que eu não carregava essa caminhada sozinha. A fé de uma mãe sempre caminha ao lado da fé de outra. Dias depois, recebi uma visita inesperada. Era a professora do Mateus, Dona Carmen, uma senhora doce, de cabelos brancos e olhos bondosos. Luciene, desculpe aparecer sem avisar. Mas eu soube que você transformou o quarto dele num jardim. E eu precisava ver isso. Abri a porta com o coração apertado. Ela entrou devagar, como quem pisa num templo. Observou cada vaso, cada bilhete, cada foto com lágrimas nos olhos. Ele era especial, tinha uma luz, ela disse, passando os dedos por um dos desenhos na parede. Então tirou da bolsa um envelope amassado. Dentro havia uma redação do Mateus, escrita poucos dias antes do acidente. O título era: Se eu fosse uma árvore. Comecei a ler. Minha voz tremia. Se eu fosse uma árvore, queria crescer no quintal da minha mãe. Queria dar sombra para ela descansar, flor para ela sorrir e raiz para ela nunca cair. Porque a minha mãe é o meu sol. E eu quero viver perto dela para sempre. Naquela hora, o chão saiu debaixo dos meus pés. Dona Carmen segurou minha mão. Ele já sabia que você era mais forte do que pensa. Ele acreditava em você. Guardei aquele papel como um tesouro. E decidi fazer algo novo. Criei um caderno. Um diário de jardim. Comecei a escrever ali não só minhas orações, mas também lembranças, frases que eu queria dizer a ele, e até planos para o futuro. Era minha forma de manter nossa conexão viva. O ateliê virou ponto de visita. Vizinhos, amigos, até gente de outros bairros passava por lá. Diziam que aquele lugar tinha energia boa, cheiro de esperança. Uma moça que perdeu o pai passou a vir toda semana. Um senhor viúvo começou a deixar flores no portão. Sem perceber, aquele espaço virou um ninho de recomeços. E Roberto, sempre ao meu lado, respeitando cada gesto, cada lembrança. Um dia, ele entrou com um envelope em mãos. Tenho uma ideia maluca, disse, com um sorriso tímido. Dentro havia uma planta baixa. Um projeto, é de uma estufa simples, no quintal. Para você cultivar mais. Para ensinar. Para receber gente que também tá tentando renascer. Olhei para ele em silêncio, com os olhos marejados. Você quer mesmo isso? Eu quero ver você florescendo.
Mais ainda. Começamos a trabalhar no projeto juntos. Madeira reaproveitada, vidro reciclado, tinta dourada. Cada parte foi feita com amor. Pedi ajuda a seu Ernesto, ao filho da vizinha, a irmã do Roberto. Aos poucos, o quintal virou uma pequena estufa de cura. E no dia da inauguração, com as flores abertas e a lua cheia lá no céu, fizemos uma pequena cerimônia. Reunimos as pessoas mais próximas. Acendi uma vela pro Mateus e disse em voz alta: esse lugar existe por causa do amor que ficou. Porque o amor verdadeiro não morre. Ele brota. E naquele instante, ao olhar em volta, eu vi. Eu vi meu filho nos olhos das pessoas. Na gratidão de quem ali estava. No sorriso de quem sentia esperança de novo. Vi que a dor havia virado flor. E que o que parecia fim, era só o começo. Depois da inauguração da estufa, minha vida mudou de um jeito que eu jamais imaginei. Era como se, ao plantar aquela estrutura de madeira e vidro no meu quintal, eu também tivesse plantado um novo capítulo da minha história. As pessoas começaram a chegar devagar. Primeiro os vizinhos mais próximos. Depois gente de outras ruas. Depois de outros bairros. Algumas vinham comprar mudas. Outras, só para conversar. Algumas entravam em silêncio, passeavam entre os vasos e saíam com lágrimas nos olhos. Outras me abraçavam, agradecendo por algo que eu nem sabia que tinha feito. Dona Luciene, aqui parece um abraço, disse um rapaz que havia perdido o irmão para a depressão. Passei a fazer pequenos encontros. Nada muito planejado. Às vezes era só uma tarde com chá e biscoito de polvilho. Outras, uma roda de conversa onde todo mundo podia contar sua dor. Não havia regra. Só respeito. Só escuta. Só acolhimento. Comecei a escrever bilhetes e deixar escondidos nos vasos para quem quisesse encontrar. Coisas simples, mas que vinham da alma. Você está viva. E isso já é uma vitória. Deus não te esqueceu. Mesmo quebrada, você ainda floresce. Mateus acreditava que eu era forte. E você também é. Esses bilhetes começaram a se espalhar. Teve uma menina que tatuou um deles no braço. Um senhor que levou um para pendurar na porta de casa. Uma moça que deixou um bilhete de volta, escrito à mão, dizendo: você me devolveu a fé. E foi aí que entendi, minha dor tinha virado ponte. Minha história não era só cicatriz. Era cura. Claro, nem tudo eram flores. Tinha dias que a saudade me mordia de novo. Dias em que eu via um menino passando de bicicleta e meu coração disparava. Dias em que eu ouvia uma risada parecida com a do Mateus e minha garganta fechava. Mas agora, nesses dias, eu não afundava. Eu me permitia sentir, chorar, me ajoelhar, acender uma vela, escrever uma carta. E depois, levantar. Porque eu sabia, eu não estava mais sozinha. Roberto continuava sendo meu alicerce silencioso. Sempre ali, com suas mãos fortes e alma mansa. Às vezes eu acordava assustada de madrugada e ele só dizia: tô aqui. Só isso. E era o suficiente. Uma noite, depois de um dia cheio na estufa, nos sentamos na rede da varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ele me olhou com um brilho diferente nos olhos. Eu tava pensando, será que a gente pode dar um passo a mais? Meu coração acelerou. Que tipo de passo? Perguntei, tentando parecer calma. Um passo de construir juntos. Viver sob o mesmo teto. Dividir o pão, o sono, o tempo. E quem sabe, até a esperança. Fiquei em silêncio. Não por dúvida, mas por gratidão. A mulher que eu era um ano atrás jamais teria imaginado ouvir isso. E aceitar: sim, Roberto. Eu quero tudo isso com você. Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre me acalma. E me abraçou forte, como quem protege, como quem cuida, como quem ama sem medo. Começamos a planejar. Não uma casa nova, mas uma vida nova. Ele trouxe algumas coisas dele pra cá. Fizemos mudanças pequenas. Ajeitamos o quarto. Pintamos a parede da sala de uma cor quente. Compramos uma nova mesa de jantar, com 4 cadeiras. 4. Somos 2, brinquei, nunca se sabe. Vai que um dia, não. Terminamos a phrase. Mas o silêncio disse tudo. Um dia, encontrei uma menina sentada na entrada da estufa. Devia ter uns 12 anos. Cabelos cacheados, magrinha, com os olhos fundos. Me aproximei devagar. Oi, meu anjo. Tá tudo bem? Ela olhou pra mim, hesitante. A moça da mercearia falou que aqui era um lugar que ajudava quando a gente tá com o coração triste. Sentei ao lado dela. Não fiz perguntas. Só fiquei ali. Ela começou a contar. A mãe tinha morrido há pouco. O pai trabalhava o dia todo. Ela se sentia sozinha. Perdida. Sem ninguém. Eu só queria um lugar que me abraçasse, disse, com a voz trêmula. Segurei sua mão. Você acabou de encontrar. Aqui, até as flores escutam. Levei ela até o ateliê. Demos nome a uma muda. Nova. Chamamos de coragem. E deixamos ela escolher onde plantar. Nos dias seguintes, ela voltou.
Semper que podia. E em silêncio, ela foi desabrochando também. A vida seguia assim. Com gestos pequenos que, juntos, se tornavam gigantes. E toda noite, antes de dormir, eu passava pela árvore do Mateus. Tocava seu tronco e sussurrava: obrigada, filho. Você me ensinou a viver além da dor. E quando olhava pro lado, via Roberto. Fechando a janela, ajeitando a cortina, esperando por mim com aquele sorriso tranquilo que diz: estamos vivos. E estamos juntos. E isso era tudo. Existem momentos na vida em que a gente sente, como se o céu tocasse a terra. E foi exatamente isso que aconteceu comigo numa manhã fria de junho, enquanto eu regava as primeiras flores do dia. Eu estava sozinha no quintal, com o avental sujo de terra, as mãos geladas, o coração leve. Era cedo, o sol ainda subia devagar. Quando fui até o flamboyant do Mateus, vi algo que me fez parar, uma borboleta branca. Ela voava devagar, circulando as flores vermelhas. Depois pousou exatamente sobre o banco onde ele costumava se sentar comigo. Fiquei parada, sem respirar. É você, meu filho. Sussurrei, sentindo os olhos marejarem. A borboleta abriu e fechou as asas 2 vezes, como se dissesse sim. Depois voou até uma das prateleiras da estufa, onde estavam os bilhetes que eu costumava escrever. Pousou num deles. O bilhete dizia: o amor não tem fim. Ele apenas muda de forma. Caí de joelhos. E chorei. Mas era um choro diferente. Não de desespero, mas de gratidão. Gratidão por saber que, mesmo em outro plano, meu filho ainda encontrava um jeito de me alcançar. Com o passar dos dias, as visitas à estufa aumentaram. Eu já não era mais apenas a mãe que perdeu o filho. As pessoas me chamavam de a mulher das flores, a moça dos bilhetes, a que ajuda sem cobrar. Eu nunca quis ser nada disso. Só queria sobreviver. Mas Deus tinha outros planos. Uma moça chamada Fernanda veio me procurar. Jovem, rosto abatido, olhos que carregavam o peso do mundo. Ela havia perdido um bebê de 7 meses, ainda na barriga. As pessoas dizem que nem era um filho ainda. Mas para mim, já era tudo. Ela desabafou. Eu não falei muito. Só a abracei. Depois, levei ela até uma muda de jasmim. Essa flor floresce mesmo nas noites mais escuras. Vai ser a sua planta. Ela começou a vir toda semana. Trazia outras mulheres. O que antes era uma estufa virou um espaço de encontros, de escuta, de fé. Começamos a fazer pequenos cultos no quintal. Cada uma levava uma vela, uma história, uma oração. E eu passava o dia inteiro com a alma cheia. Caia de amor. De propósito, de vida. Roberto se tornava cada vez mais meu parceiro de alma. Dividia comigo as dores e as vitórias. Um dia, depois de uma tarde de muito trabalho, me levou até o banco da árvore e disse: eu vi você renascer, Luciene. E isso me curou também. Você não é só minha mulher. Você é um milagre. Meus olhos se encheram d'água. Eu achava que Deus tinha me deixado para trás. Mas agora sei. Ele só me deu um tempo para florescer de novo. E o que você quer para depois, amor? Ele perguntou, acariciando meu rosto. Quero continuar plantando esperança. Talvez um dia escrever um livro. Contar tudo isso para quem não consegue sair da cama. Para quem acha que a dor é o fim, então eu vou estar do seu lado, em cada página. Naquele dia, antes de dormir, escrevi no diário: Mateus, sua mãe vai transformar dor em palavra, em flor, em futuro. A notícia da estufa se espalhou ainda mais. Um jornal local veio fazer uma reportagem. Me entrevistaram com cuidado, filmaram o espaço, contaram minha história com dignidade. A matéria foi ao ar num domingo. Na segunda-feira, recebi dezenas de mensagens. Gente que perdeu filhos, mães que estavam em depressão, homens que diziam nunca ter chorado, e agora choravam. Uma mulher escreveu: você me salvou sem saber. Ver você de pé me lembrou que eu também posso me levantar. Roberto, emocionado, comprou um quadro e escreveu com letra bonita: Luciene, mulher, flor e milagre. Colocou na entrada da estufa. Toda vez que alguém entrava, lia aquela frase. Eu não me achava nada disso. Mas comecei a aceitar que, talvez, eu fosse mesmo um instrumento. Não por força, mas por entrega. Uma tarde, encontrei o caderno do Mateus. Aquele que ele usava para desenhar. Estava escondido dentro de uma caixa antiga. Ao folhear as páginas, encontrei um desenho que nunca tinha visto. Era uma mulher cercada de flores. Tinha um sorriso enorme no rosto e segurava uma árvore com as 2 mãos. Em cima, ele tinha escrito com letras tortas: mamãe faz flor nascer do choro. Ali, naquele momento, compreendi que o que eu vivia não era só superação. Era legado. Meu filho, mesmo criança, já sabia quem eu era. E agora, finalmente, eu sabia também. Dizem que quando a alma encontra seu caminho, tudo ao redor floresce. E eu passei a ver isso com os meus próprios olhos.
Minha casa, antes silenciosa e carregada de dor, agora era viva, cheia de vozes, cheiros, risos e abraços. As crianças da vizinhança vinham me chamar de tia das plantas. Os adultos me pediam conselhos que iam além da jardinagem. E as mulheres que frequentavam a estufa me chamavam de mãe coragem. Era estranho, às vezes. Eu, que já pensei em desistir, agora era luz para tanta gente. Mas talvez fosse isso que Deus quisesse desde o início. Que minha dor virasse ponte. Que o amor que me faltou se espalhasse. Um dia, enquanto organizava um novo canto da estufa, encontrei o Roberto de joelhos na terra, plantando uma muda de hortelã. Fiquei olhando de longe. Ele conversava com a planta, como se ela fosse gente. Você também fala com elas? Perguntei, rindo. Ele sorriu. Falo. Elas não julgam. Só escutam. Que nome você deu para essa? Ele olhou para mim com ternura. Luciene. Senti um calor subir pelo peito. Abaixei, abracei ele por trás e beijei sua nuca. Obrigada por cuidar de mim como você cuida das plantas. Você não é só flor, Luciene. Você é terra boa. Tudo que toca floresce. O tempo passou. E veio um convite inesperado. A escola onde o Mateus estudava queria fazer uma homenagem no Dia das Mães. A diretora me ligou, emocionada. Luciene, sua história inspirou muita gente. Queremos te chamar para falar com as mães. Master K. A maternidade é também um ato de fé. Fiquei paralisada. Era ali, naquela escola, que vi meu filho pela última vez. Era ali que entreguei seu lanche, que recebi seus primeiros desenhos, que ouvi seus tchau, mãe, pela manhã. Pensei em recusar. Mas algo dentro de mim disse: vai. Mostra para ele que você ficou de pé. No dia da homenagem, vesti uma roupa simples. Um vestido azul claro, como o céu que o Mateus adorava desenhar. Levei comigo um pequeno vaso com uma flor do flamboyant. Quando entrei no pátio da escola, senti o coração disparar. As crianças corriam de um lado para o outro. Os sons, os cheiros, as paredes, tudo trazia lembranças. Mas eu respirei fundo e fui até o palco. A diretora me apresentou com carinho. Me entregou o microfone. Eu estava tremendo. Mas, quando olhei para a plateia e vi tantas mães com olhos marejados, encontrei minha voz. Boa tarde. Meu nome é Luciene. E há pouco mais de um ano, perdi meu filho, Mateus, aqui mesmo, nesta escola. Um murmúrio baixou sobre o ambiente. Eu continuei, achei que fosse morrer junto com ele. Mas descobri que o amor de mãe é como raiz. Mesmo enterrado, ele segue. Sustentando a árvore. Mostrei o vasinho. Essa flor aqui veio da árvore que plantei em nome dele. E cada pétala me ensinou que a dor não anula o amor. Ela só o transforma. Muitas mães choravam. Uma delas se levantou e disse: você é esperança. Obrigada por ser coragem viva. Fui aplaudida de pé. Na saída, uma menininha de uns 7 anos me entregou um desenho. Era eu, com flores nas mãos e um menino de mãos dadas comigo no céu. No canto, ela escreveu: Luciene e Mateus, juntos para sempre. Abracei aquela menina como se abraçasse o mundo. Ao voltar para casa, Roberto me esperava no portão, com um buquê de flores do nosso jardim. Você foi luz hoje, Luciene. E eu sou grato por caminhar ao lado de uma mulher como você. Me joguei nos braços dele. Choramos juntos. Rimos juntos. Silenciamos juntos. Naquela noite, jantamos no quintal. Velas acesas. Música suave. E um céu estrelado. Depois, ele se levantou, tirou uma caixinha do bolso e se ajoelhou diante de mim. Luciene, você me ensinou o que é recomeçar. Quer continuar essa vida comigo, todos os dias? Senti as mãos tremerem. O coração explodir. Sim. 1000 vezes sim. Nos beijamos sob o flamboyant florido. E senti, como se o Mateus sorrisse com a gente. Naquela mesma noite, antes de dormir, escrevi a última página do meu diário. Meu nome é Luciene. Eu sou mãe. Eu sou mulher. E eu sou sobrevivente. Eu perdi meu filho, mas escolhi viver. Porque o amor que ele me deu virou raiz. E da minha dor, nasceu um jardim. O tempo passou. E passou bonito. A estufa já não era só um espaço de plantas. Era um lar espiritual. Uma casa viva. Um ponto de encontro de almas que, como a minha, estavam renascendo do luto, da solidão, do abandono. Eu olhava ao redor e via gente diferente todos os dias. Mães, avós, jovens, homens calados, mulheres cansadas. Todos em busca de algo que não tem nome, mas que a gente reconhece na alma. Acolhimento. Criei um mural no centro da estufa. Um quadro de cortiça, onde cada pessoa podia deixar um recado, uma oração, um agradecimento ou até um pedido de ajuda. Com o tempo, o mural virou um jardim de palavras. Cartas, poemas, bilhetes, fotos. Um deles dizia: aqui encontrei ar quando o mundo me sufocava. Outro: plantei minha dor aqui e colhi paz. Roberto e eu começamos a organizar pequenos encontros mensais.
Roda de conversa, chá com pão de queijo, leitura de trechos bíblicos, oração ao entardecer. Não era igreja. Mas era divino. Porque Deus estava ali. Na terra molhada. No silêncio respeitoso. No riso tímido. No abraço inesperado. Uma tarde, recebi um envelope vindo da Secretaria da Educação. Quando abri, quase não acreditei. A prefeitura queria transformar o projeto da estufa em referência para outras comunidades. Luciene, o que você criou pode salvar vidas. Queremos te ouvir, queremos te apoiar, dizia a carta. Chorei abraçada. Com Roberto, ali mesmo na cozinha. Você tem ideia do que construiu, meu amor? Ele me perguntou, emocionado. Tenho. Mas sei que não fiz sozinha. Foi com ele. Com o Mateus. E com Deus. Comecei a dar pequenas palestras em escolas, centros comunitários e igrejas. Ia com o coração acelerado, mas sempre voltava com a alma leve. Em cada lugar, contava minha história. Mostrava fotos da árvore, da estufa, do bilhete do Mateus. Mamãe faz flor nascer do choro. E em cada rosto que me olhava, eu via um pedaço do meu próprio caminho. Gente tentando se erguer. Gente machucada, mas viva. Gente querendo acreditar outra vez. Uma moça me escreveu depois de uma palestra. Luciene, ouvi sua história e não tirei minha vida naquela noite. Decidi plantar uma flor. E hoje ela sorriu para mim. Eu li aquilo sentada no banco da árvore. E chorei tanto que as pétalas ao meu redor ficaram molhadas. Meu casamento com Roberto foi simples, mas cheio de beleza. Casamos no quintal. A estufa. Toda enfeitada com flores do nosso jardim. Um vestido claro, leve, florido. Ele de camisa branca, calça de linho e um sorriso que iluminava tudo. Trocamos votos sob o flamboyant. Luciene, eu te escolho todos os dias. Te escolho com sua força, com sua dor, com sua luz. E vou regar nossa vida com paciência, fé e amor. Roberto, você chegou quando eu só tinha cinzas. E me mostrou que ainda dava tempo de florescer. Hoje, te entrego meu coração inteiro. Com raízes, galhos e flor a vizinhança inteira aplaudiu. A mãe da Célia levou pão de ló. Dona Marina tocou violão. E a mesma menina que um dia plantou a muda, coragem, com a gente levou um buquê e disse: Tia Luciene, a senhora virou minha flor preferida. Depois da festa, sentamos à beira da cama, cansados e felizes. Roberto segurou minha mão e disse: Amor, você percebe que sua história é uma carta viva de Deus para as pessoas? Balancei a cabeça, emocionada, e você percebe que é minha resposta. Nos deitamos. E adormecemos em paz. Num domingo, voltei sozinha à igreja onde tudo começou. A mesma onde aquela senhora me disse: Você vai florescer outra vez. Sentei. No mesmo banco. Fechei os olhos. O coral cantava suave. E então, uma criança se sentou do meu lado. Um menino. Devia ter uns 8 anos. Me olhou e sorriu. Você é a moça das flores? Assenti, surpresa. Minha mãe disse que a senhora transformou a dor dela. Ela ria muito antes de meu pai morrer. Depois parou. Mas agora ela canta outra vez. Obrigado. O menino se levantou, foi embora e me deixou ali, sem fôlego. Olhei pro céu da igreja. E sussurrei: Obrigada, Deus. Obrigada por me deixar ficar. Por me dar forças. Por me devolver a mim mesma. Na saída. Vi uma flor crescendo entre as frestas do cimento. Sozinha. Forte. Viva. Sorri. Porque era exatamente assim que eu me sentia. O tempo não apagou minha dor. Mas ele fez algo mais profundo, me ensinou a andar com ela sem deixar de sorrir. E hoje, quando abro os olhos ao amanhecer e vejo Roberto preparando o café com seu jeitinho calmo, ou ouço as plantas sendo molhadas na estufa por mãos que aprenderam a amar sem pressa, eu compreendo que recomeçar é uma forma sagrada de resistir. A árvore do Mateus agora é alta, majestosa, cheia de flores vermelhas que dançam com o vento. Toda vez que elas caem sobre a terra, eu sinto que é meu menino me dizendo: Mamãe, eu nunca saí daqui. E ele não saiu mesmo. Está nas raízes do flamboyant, no bilhete emoldurado na entrada da estufa, no girassol que plantamos lado a lado, na luz que existe dentro de mim. Eu aprendi a amar sem tocar. Aprendi que o que é eterno não precisa mais estar perto para continuar vivo. A estufa cresceu. Agora temos um espaço maior, com mais bancos, mais flores, mais histórias. Mulheres que vieram em silêncio hoje conduzem rodas de oração. Homens que não sabiam chorar hoje falam com os olhos molhados. Adolescentes plantam suas angústias e colhem sementes de paz. Tem até uma plaquinha na entrada: aqui, ninguém precisa fingir que tá forte. Só precisa querer florescer. Roberto e eu fizemos nossa casinha de sonhos. Pequena, com janelas grandes, paredes cheias de quadros com palavras como fé, resiliência, cura. A sala tem cheiro de café e lavanda. A cozinha é sempre cheia de risos e pão quentinho.
O quarto tem 2 almofadas bordadas por uma moça da vizinhança. Ela rega, ele segura o vaso. E o quintal? Ah, o quintal é o nosso altar. Todas. Às noites, a gente se senta no banco da esperança e segura as mãos em silêncio, como se disséssemos um ao outro: obrigada por não desistir. Eu continuo escrevendo. O diário virou livro. O livro virou presente para mulheres que não conseguem mais se levantar. E cada mensagem que recebo, cada abraço apertado de quem ouviu minha história e voltou a acreditar, é como um sopro do céu dizendo: você fez o que era preciso. Um dia, durante uma roda na estufa, uma senhora chamada Alzira me disse: Luciene, você virou semente no coração das pessoas. Até quem nunca conheceu o Mateus sente que ele existe em cada flor daqui. E eu sorri. Porque ela estava certa. Outro dia, eu e Roberto caminhávamos de mãos dadas pelo campo, como gostamos de fazer nas tardes de domingo. A brisa era suave, o céu estava rosa, e os pássaros cantavam como se fosse festa. Você ainda sente medo? Ele perguntou, apertando minha mão. Sinto. Mas não mais do escuro. Só de esquecer quem sou. E quem é você, Luciene? Fiquei em silêncio por um momento. Depois respirei fundo e respondi: eu sou mulher. Sou mãe. Sou flor que brotou do luto. Sou aquela que caiu de joelhos e se levantou com as mãos sujas de terra e o coração limpo de raiva. Sou aquela que amou tanto que precisou seguir amando mesmo depois da perda. Sou o que restou, e o que renasceu. Ele sorriu e me beijou na testa. Então você é o amor mais bonito que eu já conheci. Naquela noite, fizemos amor com calma, com entrega, com paixão. E depois ficamos deitados olhando o teto, com os dedos entrelaçados, falando sobre a vida, os sonhos e as cicatrizes. Ali, naquele silêncio, descobri algo precioso: a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um gesto que se repete todos os dias. Agora escrevo esse último trecho sentada no banco da esperança, com o flamboyant florido acima de mim e a brisa quente tocando meu rosto. A estufa está cheia de vozes, mas o meu coração está em paz. Se você ouviu até aqui, eu quero te dizer algo do fundo da minha alma: mesmo que a vida te arranque algo precioso, você ainda pode florescer. Mesmo que todos digam que não tem mais jeito, Deus pode soprar vida onde você só vê ruínas. Mesmo que seu coração pareça partido para sempre, ainda há espaço para amar de novo. Porque o amor não morre. Ele vira raiz. E transforma o chão mais seco em jardim. Eu perdi meu filho. E mesmo assim, escolhi viver com esperança. Obrigada por ouvir minha história.